auge da pandemia, cá estamos de volta no Metaverso, ó, aula remota. Boa noite para quem chegou conosco aí, obrigado pela atenção de vocês, pela participação. Sexta-feira, como estávamos conversando aqui agora há pouco, final de semestre, finalzinho, a galera volta para o remoto, então aí é somente, como nós estávamos comentando aqui, só a galera que realmente ainda está com muito boa vontade. Mas vamos lá, a gente segue. Turma, professor Edson, quer fazer algum comentário inicial aqui, só para que eu possa dar sequência, hein? Antes que eu me esqueça, perdoe. Não, pode prosseguir. E aí, conforme você for colocando, aí eu vou observando aqui o chat e vou fazendo as colocações necessárias. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Independente do formato, de estarmos presentes na sala de aula, no laboratório ou por aqui, a gente segue com o nosso conteúdo, tá? Só para a gente relembrar, como eu sempre costumo fazer, né? A gente costuma colocar alguma referência para o que nós vamos falar, para que não fique solto, né? Para que não fique alguma coisa assim totalmente à deriva. O assunto de hoje, para quem leu aí no canal, né? Eu coloquei como título do canal Formatação, BIOS e UEFI, né? Formatação de discos e o formato a parte de configuração do setup. E aonde é que entra isso no nosso componente curricular aqui na parte de MC, né? E correlacionando com as nossas aulas de terça-feira, suporte ao usuário, que estamos comentando com vocês, tudo bem que vocês estavam aí atarefados com a última atividade, né? Mas nós paramos em suporte ao usuário, nosso último tópico foi a parte de métodos, né, para detecção de problemas, o chamado, tecnicamente, aqui um nome, como eu comentei com vocês, o troubleshooting, né, é uma expressão em inglês, para explicar simplesmente metodologias para que você consiga localizar ou tentar, né, identificar um problema numa máquina, né, num computador. Esse assunto de hoje está diretamente ligado ao tema de troubleshooting que nós começamos a lidar com vocês a semana passada em suporte ao usuário, que é a parte de formatação e a configuração do sistema dentro do setup do computador. E hoje nós temos alternativas, né? Porque, como nós costumamos comentar com vocês, essa área tecnológica, ela nunca para, está sempre se renovando, sempre surgindo coisa nova. E hoje, para fazer uma instalação de um sistema operacional, para fazer, aliás, uma formatação e depois uma instalação, a gente tem aí alguns procedimentos a adotar. E correlacionando mais uma vez com a parte de suporte ao usuário, houve uma época, né, onde deu problema formata. E, à medida que você vai trabalhando com dados, com informação, e à medida que a gente foi aumentando o volume, a quantidade e a importância, né? Porque tudo que nós fazemos hoje, e aí a gente fecha um outro link com sistemas de informação, tudo está baseado, tudo está relacionado a dados. Então, sair formatando, né? E a gente já entra no detalhe de explicar com mais profundidade o que é uma formatação e como isso procede. Sair formatando um computador hoje, um dispositivo, sem necessidade, simplesmente para ganhar tempo e, de repente, agilizar o processo, nem sempre é a melhor opção, tudo bem? E aí, como a gente sempre coloca, né, não tem uma receita de bolo, não é um padrão, né? Cada caso é um caso, mas eu, particularmente, evito formatações desnecessárias, tá? Pelo seguinte motivo, como mencionei, hoje tudo que nós fazemos está realmente baseado em dados, né? Eu acho que o maior capital que nós temos hoje entre nós são os dados. Capital em espécie, dinheiro, não é o mais importante, porque sem a informação, sem o dado, nenhuma empresa, nenhum meio de negócio hoje sobrevive. Então, antes de formatar, a gente precisa verificar outras opções no computador, outras alternativas. E aí, a aula de hoje a gente vai falar sobre formatação, né, sobre como formatar, quais são os cuidados que a gente tem que tomar e as alternativas que nós temos hoje para a instalação do sistema operacional, porque, né, estamos aí com o Windows 11 e o Windows não é o único sistema operacional do mundo, de forma alguma, embora seja o mais utilizado aí para desktops, mas nós temos outras opções de sistemas operacionais. Eu acabo aqui citando o Windows por uma questão de abrangência, né? Porque a maioria acaba usando o Windows e não estou entrando no mérito de qualificar se é melhor ou se é pior. Então, na aula de hoje vamos falar sobre formatação, o que é formatação, quais são as precauções que a gente deve tomar quando for formatar uma máquina, tudo bem? Aí eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar aqui algumas
telas, né? Algumas imagens aqui, algumas da parte de formatação e alguns tópicos que estão relacionados a essa parte de formatar. Tudo bem? Posso seguir aqui? Posso fazer o compartilhamento da tela, Edson? Alguma pergunta? Opa, fica à vontade. Então, beleza. Vou tirar minha imagem aqui para ficar um pouquinho mais leve a conexão. Beleza? Quando você faz a transição da tela, você comentou que as empresas hoje são baseadas em dados, né? E a gente tem vários exemplos de empresas que são o seu core de negócio é dados. Então, a gente tem aí as empresas de aplicativos, né, de locação de carros particulares, né? Nós temos Uber, nós temos Cabify, nós temos 99. Então, os donos, né, as pessoas que têm as ações dessas empresas, não tem uma frota de carro, não tem nada físico. O que sustenta o negócio deles é cadastro de quem tem um carro particular disponível para poder prestar um serviço e uma pessoa que precisa se deslocar de um determinado ponto, né, origem e destino, e que precisa de alguém que o leve a esse destino final. E tudo isso troca de quê? Informações, dados, posição geográfica de onde tem um carro disponível mais próximo de você, dados do cliente e a origem e destino onde ele quer chegar. Perfeito, Edson. Bom, turma, eu estou com várias abas abertas aqui no Chrome, como de costume, tá? Quando eu estou aqui, eu consigo já deixar tudo pronto aqui, só eu me perco um pouquinho. Vamos lá. Está um pouquinho apagado, mas eu estou com uma imagem aqui de um HD mecânico aberto, tá? Vou pegar essa outra imagem que é um pouquinho mais nítida aqui, porém essa outra me permite ilustrar para vocês um pouquinho melhor o conceito aqui de formatação, né? Então, vamos lá, só pegar essa aqui que é um pouquinho mais clara, né? Um pouquinho mais nítida. Bom, nós já comentamos com vocês durante as aulas sobre dispositivos de armazenamento, sobre o HD, e falamos sobre tipos de dispositivos de armazenamento. Falamos sobre o HD mecânico, que é este que está na imagem aqui para vocês, por onde eu passo o mouse. Falamos sobre os discos em estado sólido, chamado SSD, e falamos principalmente da diferença de uma tecnologia para outra, correto? O SSD, por ser eletrônico, memória flash, tem um funcionamento muito mais rápido, e isso melhora o desempenho do equipamento. E aí, só para relembrar, porque o nosso foco não será esse, e lembrando que, né, desde o Windows 8, reparem, Windows 8 2011, 2012, que o sistema operacional já foi projetado para dispositivos em estado sólido, né? Então, esse personagem aqui, o HD mecânico, ele continua entre nós, né? Por tudo aquilo que a gente comenta em sala de aula, no nosso modelo, na nossa economia em real, ainda se mantém algumas coisinhas, embora o SSD já não esteja tão caro como já foi em outro momento. Temos hoje algumas tecnologias de entrada que possibilita um valor mais acessível. Mas vamos lá. Esse aqui é o bom e velho HD mecânico, né, que tem aqui todo o seu funcionamento resumido, né, de forma mecânica. Nós temos aqui um braço que faz a leitura, nós temos o pláter, né, que é esse disco que por onde fica armazenado, né, magneticamente, né, a formatação, o preparo desse dispositivo mecânico é feito de maneira magnética, embora os dados sejam armazenados de maneira digital, nada aqui fica fisicamente sobre essa superfície que nós já comentamos sobre isso. Então, para falar de formatação, eu voltei um pouquinho para lembrar quem é que se formata, né? Eu não vou formatar memória, eu formato o dispositivo de armazenamento permanente. Como disse no início das nossas falas aqui, houve uma época, né, que para ganhar tempo ou para agilizar o processo, deu problema no computador, alguns técnicos ou alguns procedimentos aqui já sinalizavam logo para formatação. E aí, são duas coisas importantes. Formatar, apagar um computador
é a mesma coisa? Não. Quando eu formato, por consequência, eu acabo perdendo tudo que está armazenado, tá? Embora eu possa, né, mediante algumas aplicações específicas, recuperar isso. Mas a formatação não significa apenas apagar, né? Quando eu formato uma unidade de disco mecânica como essa aqui, e depois nós já falaremos do SSD, ele tem uma outra maneira de mapear esse formato, tá ok? Nós temos isso aqui, ó. O HD, quando você compra zero de fábrica, sem nada, do jeito que veio ao mundo, nada nele, zero. Dessa forma, você não liga o computador, você não consegue dar uma utilidade. Você precisa instalar um sistema operacional, que vocês devem ter aprendido na aula de GSO, que o sistema operacional permite, torna possível a operacionalidade de um dispositivo computacional. Então, a gente precisa instalar o sistema operacional aí. Mas vamos lá. O sistema operacional é uma aplicação, é um software que vai estar sendo armazenado de forma digital nessa superfície metálica. E como é que acontece isso? É eletricidade, ele é talhado como se fosse uma escultura, pega um formão e sai martelando ali. Como é que acontece isso? Bom, para que eu pegue um software que foi produzido com uma linguagem de programação, que foi escrito e possa colocar, gravar, armazenar de forma definitiva nesse dispositivo, primeiro eu preciso preparar esse dispositivo. Eis aí a palavra formatação. Tudo bem? E o que consiste a formatação? Vamos lá. Aí eu vou pegar outra imagem aqui para poder ilustrar para vocês. Deixa eu pegar uma imagem legal aqui, eu já deixei separado. Aqui, ó. Só que essa aqui é pequenininha, eu quero pegar uma maior aqui. Essa aqui está apagadinha, mas eu vou pegar o seguinte, vamos lá, deixa eu voltar para essa aqui. Consigo achar uma maior aqui. Aqui, pronto. Essa imagem aqui me permite ilustrar um pouco melhor. Isso aqui seria uma ilustração para representar o cilindro, aqui no caso o pláter, né? Aquela superfície plana do HD. Esse processo de formatação consiste nesse mapeamento que é feito em trilhas. Cada círculo desse aqui corresponde a uma trilha. Em uma unidade de disco, em um HD, nós temos milhares de trilhas, dependendo do tamanho, né? Porque um HD tem um tamanho. Em geral, hoje nós estamos aí nos HDs convencionais, na escala dos terabytes, né? Ou seja, cabe coisa pra caramba. Então, dentro de um pláter, que podem ter várias camadas, eu vou colocando na formatação, nesse processo de formatação, é feito um mapeamento em trilhas, que são os círculos, e setores, né? Que são essas espécies de fatias, aonde, ó, estou passando o mouse aqui. As fatias, que na verdade não chamam-se fatias, pelo amor de Deus, abram aspas aí, chamam-se setores. Olha aqui a indicação aí que estou passando o mouse. Cada setor em cruzamento com as trilhas criam aquilo que nós chamamos de cluster. Dentro do dispositivo de armazenamento de um HD, nós temos milhares, mas milhares de clusters. Cada seção dessa aqui é um cluster. E dentro dos clusters eu vou armazenando arquivos, dados, cada um deles em sequência ou não. Então, esse é o processo de formatação de forma resumida. Eu preparo o dispositivo para receber informações em formato digital. Essa preparação, tecnicamente, nós conhecemos por formatação, que é esse processo de mapear em trilhas e setores para que a gente possa organizar. Cada trilha dessa, cada setor tem uma linha de identificação. E quando o computador é ligado, ele precisa localizar algumas coisas nesses setores. Uma delas é o sistema operacional. E nesse caso aqui, deixa eu pegar uma outra imagem para a gente poder ilustrar para vocês aqui.
eu tenho aqui as trilhas, os setores. A primeira trilha de dentro para fora, deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Essa aqui está um pouquinho apagada, mas ela ilustra para vocês, né? As trilhas e setores. A primeira trilha de dentro para fora é a chamada trilha zero. Outra imagem aqui. Aqui eu tenho uma imagem de um HD, onde eu tenho vários pláteres, né? Ou seja, são várias camadas, onde, obviamente, eu tenho uma capacidade de armazenamento ainda maior, tudo bem? Então, eu tenho no centro aqui um cilindro, e aqui eu tenho vários pláteres, né? Cada um deles com as suas trilhas e setores, milhares, né? E isso nos permite armazenar mais dados, né? A primeira trilha, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, primeira trilha, chama-se trilha zero. Num disco mecânico, num HD convencional, a trilha zero ela é responsável, ou, digamos assim, né, ela é parte de um processo importante para o computador, que é o chamado processo de boot. Vamos lá? Processo de boot. Eu acho que é um termo que todo mundo aqui já ouviu. O que é o processo de boot, turma? O processo de boot nada mais é do que o momento em que eu ligo o computador. Nesse momento que eu ligo o computador, voltando um pouquinho à aula de troubleshooting, que nós fazemos aquela checagem, né? Vamos lá, o computador está ligando, tem algum LED, a fonte está girando. Uma das perguntas que a gente pode fazer para o usuário é se aparece uma mensagem na tela, por exemplo, do tipo disco sem sistema ou defeituoso. Quando aparece esta mensagem na tela, você liga o computador e ele para nesses testes iniciais, com a mensagem disco sem sistema ou defeituoso, significa que o processo de boot não pôde ser executado. E por que o processo de boot não pôde ser executado e aparece uma mensagem na tela disco sem sistema ou defeituoso? Por dois motivos. Ou realmente não foi instalado o sistema operacional, este HD não tem, esse dispositivo de armazenamento não possui sistema operacional, ou pode ter sido corrompido, pode ter sido danificado por alguma coisa, né? Pode ser algo que você instalou e pode ter gerado algum conflito, ou algo que você removeu do computador e causou algum dano no sistema, e pode ser também, né, de repente, algo acidental. Você esbarrou no computador, num desktop, lembrando, vamos lá, pessoal, o HD, voltando a imagem novamente aqui, né, com as suas trilhas e setores, né, pegar uma imagem do nosso bom e velho HD, isso aqui fica girando em rotações por minuto. Hoje em dia, e há já um bom tempo, gira em torno aí de entre 5.000 e 8.000 rotações por minuto. E jamais, em hipótese alguma, há o contato físico, né, da cabeça, da agulha de leitura do braço com a superfície do pláter. Isso aqui é feito de maneira magnética. Não pode haver o toque, senão ele pode arranhar, danificar a superfície. Então, se você, de repente, derruba, né, um gabinete no chão ou movimenta ali de forma brusca enquanto esse HD estiver sendo lido, acessado pelo sistema, você pode causar um dano que torne depois, não digo inacessível, mas que dificulte o acesso ao sistema operacional. E se esse dano ocorrer na chamada trilha zero, deixa eu pegar uma outra imagem aqui, que é a primeira trilha, né, de dentro para fora, falando pela terceira vez, a trilha zero, ela é o local aonde ficam as informações de localização do sistema operacional. Dentro dessa trilha zero, tem um setor chamado MBR. O que é o MBR? Registro Mestre de Inicialização. Master Boot Record. Esse registro mestre de inicialização fica localizado na trilha zero do HD. E aqui, neste local, este arquivinho chamado MBR, né, ele contém informações sobre as partições de disco e quais partições ou qual partição
tem o sistema operacional que será carregado na memória para o computador funcionar. Então, caso a trilha 0 seja danificada, ela não permite o acesso ao registro mestre de inicialização, que, por consequência, não vai localizar a tabela de partição, que, por consequência, também não localiza o arquivo de inicialização do sistema operacional. E aí, retorna na tela a mensagem disco sem sistema ou defeituoso. Então, esse tipo de mensagem, voltando a suporte usuário troubleshooting, significa que você precisa das duas uma, ou reinstalar o sistema operacional, e se o problema for físico, né, por exemplo, trilha 0 defeituosa, você precisa substituir a unidade de disco. Beleza? Uma pausa aqui. Muita informação, deu para entender? Confundiram? Tudo ok? Segue? Alguma pergunta aí, Edson? Por enquanto, nenhuma. Ou o pessoal me entendeu tudo de primeira, ou está perdido aí no meio do caminho. Deixa eu É voltar bastante aqui. informação, como você bem frisou, é bastante informação para quem ainda não tem um conhecimento, né? Sim, sim. E tanto é que a gente deixa isso para o final, né? Nós já fizemos toda a parte de componentes físicos, né? Placa-mãe, processador, memória, HD, placa gráfica, dispositivo dispositivo de armazenamento, já falei, dissipação térmica, e aí, por último, a gente entra com essa parte de entender a formatação e, na sequência, falarmos sobre BIOS e sobre o outro formato mais atual, o UEFI, ou do inglês, né, UEFI. Tudo isso está ligado a suporte ao usuário, porque quando o computador não liga, esse é um dos testes e uma das perguntas iniciais que a gente faz a um usuário. Sim. Tem todo um procedimento, né? De diagnóstico para que você possa dar início à abertura do chamado. Beleza, perfeito. Agora vamos lá. Vamos dar uma marcha ré aqui com todo cuidado, é claro, para a gente poder... Wagner, Oi, pois não, diga. tem uma pergunta aqui do Pedro. Vamos lá. Deu mais ou menos. Professor, eu tenho um HD aqui que é reconhecido pelo BIOS, mas quando inicia o sistema operacional, ele não aparece. Tá, vamos lá. Isso aí é uma dúvida ou é um chamado que está sendo aberto, hein? Vamos lá. Pedro, Oi? É uma dá dúvida? maiores informações para a gente para que possa te ajudar. É uma dúvida ou é um chamado que a gente pode abrir? Exatamente. Eu acho, mais informação. eu acho que é meio a meio, sabe? Meio a meio? Então vamos lá. É o meio a meio. Então vamos aproveitar a oportunidade, porque assim, esse tipo de pergunta que eu agradeço, nós agradecemos eu, Edson, acaba dando com certeza. Combustível para a gente conseguir manter a aula interessante, que vocês vão perguntando. E aí, primeira coisa que eu costumo dizer, né, gente, e isso a gente já falou com vocês aí na aula. Suporte ao usuário é o nosso foco, né? Tratamos tecnologia, mas o nosso objetivo é atender pessoas, mas temos que ter cuidado aqui. Sempre que você está nesse processo remoto, e agora é um caso prático, você está aí com o seu computador e eu estou aqui do lado de cá no remoto. Eu não estou vendo o computador, eu não conheço esse computador, não foi feito aquelas etapas iniciais que nós conhecemos da aula de suporte, ou seja, você faz um mapeamento do espaço onde você vai fazer essa manutenção quando é uma empresa, né? Você vai conhecer todo o parque tecnológico, vai catalogar todas as máquinas, verificar todos os softwares, todos os equipamentos, conhecer um a um, tempo de vida útil, para que você possa conhecer e saber aonde você está pisando, para que você consiga depois, à distância, por exemplo, nesse momento, eu poderia chegar para você e pedir, me fala o número do código da máquina, porque aí eu já abri aqui o meu histórico e verificaria todos os chamados que já foram atendidos nessa máquina, para que eu tivesse mais... né, Wagner? Sim, para que eu tivesse um pouquinho mais de fundamento para poder emitir um parecer, porque senão a gente fica muito vago, né? E aí corre o risco da gente chutar. E aí a gente tem que tomar um grande cuidado, né? Suporte ao usuário, quando você faz esse suporte remoto, você não chuta, né? Então a gente vai colhendo o maior número possível de informações, que nesse momento, eu já falei, nós pulamos uma etapa, né? Porque essa parte inicial de catálogo não foi feita. Eu tenho a sua informação aqui.
Então, você disse que você tem um HD, é um HD mecânico? Acredito que sim. Não, é É um mecânico. HD mecânico, beleza. O sistema operacional está instalado e ele não reconhece, é isso? O sistema operacional não está instalado nele, está instalado no meu SSD. Ele não reconhece o HD quando eu ligo o sistema, no caso. Ele vai aparecer Tá. ali na gerenciador de arquivos. Ó, a sequência da aula aí, vão surgir informações aí que podem ser úteis, mas já vai servir como introdução aqui. Qual é o tipo de formatação que você tem no SSD onde está o sistema operacional e qual foi a formatação que você fez que você possui no HD? Está usando o mesmo sistema de arquivo? Tem essa informação? Não, acho que tá usando o mesmo sistema de arquivo, prof. Acredito eu, porque esse HD aqui não é meu, mas o sistema Então, já, vamos lá. o SSD já é. Para que a gente possa abrir a conversa para todo mundo, eu citei uma palavra nova aqui: sistema de arquivos. Pergunta: vocês chegaram a ver já em sistema operacional, sistema de arquivo? O professor Mai comentou com vocês algo ou não? Comentou. Agora eu não me lembro de cara assim, mas acho que comentou sim. Então, vamos lá. Independente, vou abrir uma licença poética aqui para o Maicon, né? Para falar um pouquinho dessa parte de sistemas de arquivo, que é da área dele lá de sistema operacional, sem aprofundar muito. Nós falamos aqui, e voltando um processo contrário, nós começamos a falar de formatação, né? E acabamos aqui no registro mestre de inicialização, que quando você tem, né, o computador formatado, e aí você escolhe um sistema de arquivo. Nesse processo aqui, ó, só um minutinho para a gente poder voltar. Deixa eu ver se eu localizo a minha imagem aqui. O processo de formatação, como eu comentei com vocês, nós fazemos esse mapeamento aqui no HD. Tudo isso de forma magnética, não é física, hein? Não tem nenhuma trilha física e nenhum setor físico. Isso aqui é feito de maneira magnética, eletromagneticamente, beleza? Quando nós criamos que nós não, né? Quando o sistema operacional, na hora que você vai fazer a formatação, ele cria esse formato em trilhas e setores, ele tem que escolher o sistema de arquivos. Na verdade, nós escolhemos, não é ele. Ele nos dá a opção de escolher o sistema de arquivos que vai gerenciar essas trilhas e esses setores. Para quê? O que faz um sistema de arquivos? Primeiro, para falar do que faz o sistema de arquivos, vamos lembrar o que vai armazenado aí nessa unidade de disco. Tudo que nós temos vai armazenado aí. Sistema operacional, um documento do Word, uma planilha do Excel, uma música que você baixar, um game que você instalar, tudo fica aí. E para poder organizar esse tudo, precisa ter o quê? Algum formato, algum tipo de indexação, algum tipo de organização. Por exemplo, fazendo uma analogia bem distante, mas para poder ficar mais próximo de vocês. Quando vocês, na casa de vocês aí, tenta, ou eu digo tenta, né? Mas na verdade não deve tentar, tem que fazer. Arrumar o guarda-roupa. Você tem as gavetas, você tem ali. É complicado. Sim. E a ideia de você organizar o guarda-roupa, as gavetas, você não costuma colocar tudo junto, né? Calça, meia, sapato, camisa. Você procura organizar. Em cada lugar do guarda-roupa, você procura direcionar um tipo de peça de roupa. Para que serve isso? Para facilitar o quê? O acesso, a localização. E aí, voltando para o nosso HD aqui, nós temos milhares de trilhas e setores que geram bilhares de clusters, onde eu vou armazenar digitalmente um monte de dados que muitas vezes ficam fragmentados. Se não tiver um sistema para organizar isso e permitir que você grave, leia e acesse rapidamente, cara, o computador não faria o menor sentido para nós no nosso dia a dia. Eis aí o personagem sistema de arquivos. É ele que organiza ou torna possível a organização de todo esse emaranhado de trilhas, setores e tudo aquilo que você guarda em cada cluster. Tudo bem? E esse sistema de arquivos que você tem no HD mecânico e no HD, no seu HD SSD, eles precisam se conversar. Se o que está instalado em um não for compatível ou não está reconhecendo o outro, complica um pouquinho. Aí ele está lá,
mas não é reconhecido. Então, como é que você resolve isso? Primeiramente, tem que saber o que tem instalado em um e outro e saber qual é o tipo de sistema de arquivo que ambos estão usando. E mais, para não piorar a conversa, para eu não entrar com outra informação aqui, que é sequência da aula, né? Vamos lá, voltando, eu falei de formatação, que é mapear, né? Preparar a unidade de disco para que nós possamos usá-la, né? Gravar as coisas, fazer download, instalar, utilizar, beleza. Sem a formatação eu não consigo. O processo de formatação, ele exige que nós escolhemos ali, entre as opções do sistema operacional que você está instalando, o sistema de arquivos, que é um sistema que organiza tudo que você armazena. Se eu tiver 3 HDs, 2 SSDs e um mecânico, cada um deles com um sistema de arquivos diferente, mas que sejam compatíveis, beleza, eles vão conseguir se falar. Se não for, ou se alguma coisa estiver incompatibilizando, ele não vai conseguir visualizar. E o que pode tornar incompatível? O assunto que a gente tem que falar com vocês ainda hoje, que é o tipo de configuração que você usou no seu setup. O que é o setup? Vamos lá, vamos voltar aqui no... Peraí. O conjunto da obra. Conjunto aqui, estou vendo que tem uma... Pedro, se tem alguma chance de ser algum problema com a trilha zero? Bom, pode até ser, pode ser. Mas, assim, uma pergunta também, né? Você disse que ele está lá, que o outro sistema consegue ver, mas não consegue acessar, correto? Sim. Então, antes de chegar na questão da trilha zero aqui, a gente pode fazer uma outra pergunta para você. Antes de você colocar esses 2 HDs juntos, esse que não está sendo reconhecido estava funcionando em uma outra máquina? Você tem essa informação ou não? Então, não estava. Tanto que foi até por isso que o cliente deixou comigo. Bom, aí é o seguinte, cara, se ele não estava funcionando e você colocou ele sem funcionar, desculpa a pergunta, mas como é que ele passaria a funcionar agora, hein? Então, era isso basicamente que eu tinha como dúvida, sabe? Porque, tanto que o cliente chegou até em mim e falou, ó, esse HD tava funcionando, parou de funcionar do nada e foi isso. É basicamente a atividade de suporte que a gente tá tendo agora, entende? Entendi. Então agora eu vou Vou mudar fazer o uma caminho aqui. pergunta, Wagner. Oi, diga. No caso, Pedro, ele não Oi. informou nenhum tipo de queda do equipamento, quando esse equipamento dele foi para Nenhum. chips, se ele informou algum tipo de queda, ou ele simplesmente te entregou o HD já separado do equipamento? Não, foi eu que retirei o HD do equipamento. Ele até comentou comigo, esse HD não tava funcionando. Tanto que eu até Ele falei, pô, então por quê? não comentou de queda nem nada, Não comentou porque de queda nem nada. se ele já não estava funcionando, né, como o professor Wagner, né, já não tem muita esperança, né? E no caso aqui a gente está fazendo, né, reforçando mais uma vez, suposições, porque nós não conhecemos, não tem um histórico, a gente não sabe qual é a compatibilidade, às vezes, de software, de hardware deste equipamento. Então, você acertar um diagnóstico é difícil. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse momento? A gente está abrindo alguns leques, algumas possibilidades, né, do que ter de questão de resolução do problema, ou se houve essa queda, né, desse HD, dificilmente ele vai ser recuperado, porque como o professor Wagner já disse anteriormente, né, não pode haver essa queda, não pode haver o contato, porque como ele é um dispositivo mecânico, certo? Qualquer tipo de abalo, né? Qualquer tipo de anormalidade dentro das características dele de funcionamento, ele passa ou ter um mau funcionamento, ou a partir desse evento, né, por exemplo, de uma queda, um pico de energia, ele não funciona mais, tá? Sim. Vamos lá.
Aproveitando, vou aproveitar a deixa, né, que o Pedro nos deu aqui, que acabou nos ajudando para poder entrar com a sequência da aula, Pedro. De qualquer maneira, eu vou continuar roendo esse osso aqui, eu não desisti dele ainda não, pelo seguinte motivo. Vamos lá. Mesmo a gente estando um pouco distante, com pouca informação, mas lá você disse que ele está sendo reconhecido pelo sistema operacional, só não está sendo acessível. Então, vamos lá. Se ele não está sendo acessível, pode ser, vamos pensar aqui agora, vamos abrir um if, né, nas aulas de lógica aqui, supondo que a trilha 0 não esteja com defeito, e ele ainda tenha condições, mas houve algum problema e o sistema operacional não consegue reconhecer, acessar, aliás, reconhece, mas não acessa. Aí nós temos uma outra opção, o Pedro, que é formatar esse HD, para tentar, a partir daí, porque assim, se for um dano de superfície, né, um cluster, porque aqui, vamos lá, vamos pegar essa imagem aqui, ó, nós temos milhares, como eu disse, de trilhas e setores. A única que, de fato, vai inutilizar por completo o seu HD é se esse dano for na trilha 0. Porque na trilha 0 eu tenho essas informações que me permitem localizar e identificar quais partições têm dados, quais partições são as partições ativas e qual partição é aquela que é ativa e que tem um sistema operacional para que eu possa usar. Beleza? Então, na trilha 0 eu tenho essas informações. Como ele não é o HD primário, o que é o HD primário? O HD primário é aquele que serve para inicializar o computador. No caso, é o seu SSD. Então, o que a gente pode tentar fazer aí, que você pode tentar fazer? Formatar, tenta formatar, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar aqui com vocês, ó, tô com a tela compartilhada, esse é o legal de você estar com a tela compartilhada. Vou entrar aqui, ó, botão direito, ó, no menu iniciar, gerenciamento de disco. O próprio, pergunta, você está usando o Windows 10 nessa máquina aí? Sim. Sim. Então, fica aqui a sugestão, a aula está sendo gravada, isso aqui vai ficar depois para você testar aí. Isso para nós aqui é um estudo de caso real, tá? Nós não combinamos nada antes, mas agradeço porque isso está dando possibilidade para que eu possa seguir com a aula, porque o assunto vai justamente por esse caminho, e você está me dando um caminho para seguir. Muito obrigado. Então, aqui, ó, gerenciamento de disco. Vou carregar aqui rapidinho. Ó, estou ampliando minha tela. Isso aqui, ó, o Windows 10 nos fornece. O Windows 7 também tem algo parecido, o Windows 8, mas eu não me lembro agora de cabeça, né? Como acessar isso no 7 e no 8. No 10, botão direito aqui no iniciar, eu já acesso o gerenciamento de disco. O que faz o gerenciamento de disco? Ó, obviamente, ele já está mostrando tudo que é referente à minha unidade de disco. Tudo bem? Obviamente, você não vai conseguir acessar dados internos de uma unidade que não está acessível. Mas vamos dar uma olhada, se você conseguir fazer isso no seu em outro momento, né? Quando você acessar o seu gerenciamento de disco, dá uma olhada o que ele te mostra desse outro disco e verifica se ele realmente aparece aí para você. Que nem aqui, ó, estou mostrando o meu para vocês, tá? Eu tenho aqui, ó, um único disco SSD no meu notebook, tudo bem? Está usando uma única partição. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu gosto de criar pelo menos duas. E aí, né, para esclarecer, porque isso é uma aula, ninguém aqui é obrigado a saber o que é uma partição. Aqui, ó, o gerenciamento de disco do Windows, ele está me mostrando aqui, ó, a quantidade de discos que eu tenho, tá? Aqui ele fala, né, é um Acer. E aqui, ó, é a minha partição C. O que é a partição? Senhoras e senhores, nada mais é do que a possibilidade de eu separar, criar partes para uso no meu dispositivo de armazenamento, que ele é muito grande. Aí eu tenho a possibilidade de deixar tudo num único lugar, ou seja, como é o que está no meu aqui. Repito, eu não gosto disso, é que ele já veio de fábrica quando eu comprei assim, e eu fiquei naquelas de amanhã eu mudo, depois eu mudo, e não mudei até hoje. Isso não é legal, eu não gosto de deixar assim. Por que eu não gosto de deixar assim? Eu acho interessante sempre criar uma outra partição, uma outra parte. A partição é uma divisão lógica que nós fazemos na unidade de disco, principalmente quando ela é muito grande, para que eu possa também, usando a mesma teoria do guarda-roupa, separar, né? Ou seja, deixar partes com coisas que sejam importantes para mim. Se caso eu venha precisar, eu posso buscar isso em outro lugar.
Quando é, professor, que isso é importante? Por exemplo, que você tem um problema e não esteja conseguindo acessar esta partição por algum problema. Supondo que você, sei lá, baixe um arquivo infectado, você não tenha antivírus, o que é uma prática que eu desaconselho. Hoje, não há justificativa para você estar usando um computador sem um básico de uma segurança de informação aí, porque o próprio sistema operacional, o Windows, vem com o Windows Defender, vem de fábrica. Ele pode não ser perfeito, mas é melhor do que nada. Então, assim, qualquer download que você for fazer que não for muito confiável, ele vai berrar para você. Então, você baixa a tranqueira se quiser. Tudo bem? Aí, voltando ao raciocínio. Eu tenho a minha partição C. Se eu tivesse outro HD, Pedro, apareceria aqui. Tudo bem? Agora, aparece se ele consegue reconhecer. E aí vai ser, né, aonde você vai dividir aí o raciocínio, né? Se ele aparecer e tiver algum dado aqui, por exemplo, ó, aqui ele mostra, ó, que o meu disco, ó, eu tenho aqui uma partição de sistema EFI, tá? Interna do próprio sistema, 100 megabytes reservado. O que é esse 100 megabytes reservado aqui? Íntegro, partição de sistema EFI. Isso aqui é reservado pelo próprio sistema operacional. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Quando a gente instala um sistema operacional, eu não vou falar com precisão sobre Linux, que eu não uso Linux, tá ok? Eu vou falar aqui do que eu uso sempre, que é o Windows. Ele sempre cria alguns espaços na partição para que sejam colocados dados do sistema. Tudo bem? Sim. Então, aqui, ele já está avisando... Oi, pode falar. Quer falar alguma coisa? Não. Só falei sim para continuar mesmo. Beleza. Aqui, ele está me mostrando a quantidade de espaço que eu tenho na minha partição principal, ou seja, eu tenho aqui, ó, 475,83 gigabytes. O meu HD é de 500 gigas, né? Íntegro, e ele é de inicialização. Tudo bem? Sim. O que significa isso? Significa que ele está ok, íntegro, porque ele está funcionando bem, e ele é de inicialização. Óbvio, não faria sentido se não fosse, porque eu só tenho um disco aqui, então ele é óbvio que tem que ser de inicialização. O que é o disco de inicialização, senhores e senhoras? É o disco aonde está o sistema operacional que vai ser utilizado para o processo de boot, que, traduzido em português, inicializar o computador. É ligar, dar a partida. Tudo bem? Arquivos de paginação, despejo de memória, partição de dados básicas, tá? Totalmente íntegro, ou seja, não há nenhum setor defeituoso no meu HD. Ele é novo, está com 2 anos de uso. E ele é um disco em estado sólido, é um SSD. E o sistema de arquivos que eu estou usando, NTFS, está vendo essa informação? Estou passando o mouse aqui. O que é o sistema de arquivos que eu acabei de mencionar alguns minutos atrás? Ele organiza o meu espaço. É ele que vai ser responsável para que eu possa, no guarda-roupa, metáfora, por favor, localizar a camisa, localizar a bermuda, localizar a meia, né? Porque eu acredito que vocês são organizados, o guarda-roupa de vocês deve ser impecável. Quando eu digo isso nas aulas da manhã, a garotada costuma falar que se não for impecável, a chinela da mamãe come. Entendeu? Então, aqui eu procuro também organizar as coisas. Eu sou um cara organizado, entendeu? E sistemático. Então, no caso aqui, ó, já que agora está passando o carro da coleta de lixo aqui, vai fazer um barulhão terrível, mas lembrando que bons tempos do home office. Tá ouvindo essa aí? Tô. Não. Daqui a pouco vai passar o carro do ovo, cara. O meu era do ovo da pamonha. Cara, eu falei para a Cibele que merecia dar um certificado de curso para a galera da coleta seletiva. O pessoal trabalha para caramba, meu. E eles mandam um salve aqui pela janela. É que eu não vou nem... Não dá agora, porque... Pô, então, desculpe o barulho, mas isso faz parte do home office, gente. Espera que já está passando aqui. Suave. Pô, uma pena que no Teams não tem áudio aqui, cara. O meu não está instalado, senão uma hora dessa eu botava musiquinha. Alô, beleza? Não, cara, isso tá gravado, tá aqui. Vou fazer o quê? Foram 2 anos e meio assim, cara. Os caras fazem parte do processo. Então, voltando ao raciocínio aqui, galera. Aqui eu tenho essas informações. E aqui está mostrando o sistema de arquivos.
Se esse sistema de arquivo que você está usando, por exemplo, se eu tiver com o sistema de arquivos NTFS, que é o mais... embora... Vamos lá, deixa eu tomar cuidado para não confundi-los. NTFS é um sistema de arquivos da Microsoft, né? Que ela usa já há mais de 10 anos. Então, não é um sistema de arquivos novo, tá ok? Porém, é o mais eficiente dentre os sistemas operacionais da Microsoft. Supondo que você esteja usando ou esse outro HD que você, né, conseguiu aí com o cliente, ele esteja usando um outro sistema de arquivos, no caso, anterior ao NTFS. Anterior ao NTFS, nós tínhamos o sistema FAT32. Mas isso não impede que o NTFS reconheça, entendeu? Então, assim, provavelmente, acredito eu, que o problema seja alguma área corrompida ou um dano físico um pouquinho mais complicado. Mesmo que não seja, só se for a trilha zero que realmente não tem jeito, mas se for outra região, uma formatação convencional resolve o problema, ok? Sim. Então, aqui, ó, você tem essa opção, ó, atualizar, examinar disco. Você pode dar uma examinada no disco. Eu acho que não vai funcionar, Pedro, porque se você diz que ele não está sendo acessível, então não vai funcionar. O que você pode fazer? Você sabe qual é o fabricante desse HD? Tem essa informação? É a Western Digital. Western Digital. Então, vamos lá. Sugestão aqui para que você mate de vez o problema. Acesse o site da Western Digital e faz o download do formatador do fabricante. Ok. Se você não conseguir formatar nem com o formatador do fabricante, aí realmente, cara, não é que não teria jeito, tá? Existem empresas especializadas na recuperação e restauração de dados, né? E isso é caríssimo, né? Você paga aí em kbytes, ou geralmente é em megabytes que se cobra, e isso é muito caro, né? Hoje, cada vez mais, se cobra muito caro para esse tipo de serviço, mas também confesso a vocês que é algo cada vez menos requisitado. A computação em nuvem, que aí entra também uma área que o Edson acho que atua bastante. Sim, Computação sim. em nuvem, esse tipo de acidente já não existe mais, né? A partir do momento que você contrata serviço em nuvem, aí não tem mais como você perder isso, só se for uma desgraça por completo, né, cara? Porque Só se for efeito World Trade Center, porque independente de onde se esteja, independente de onde você esteja, independente do dispositivo, desde que você seja reconhecido, né, o seu usuário e a sua senha, né, e aí você passando pelas fases de autenticação, né, de segurança, você tem acesso às informações. Pode ser num computador de mesa, no smartphone, num tablet, desde que aquele dispositivo ele esteja conectado à internet e haja uma interação máquina-homem, que acessa os dados aonde você estiver. E aproveitando a deixa, gente, o professor Edson falou aí do World Trade Center, é que nós dois somos dois senhores, né? Quem nasceu aqui depois de 2000, talvez tenha ouvido falar só por história, né? Todo mundo se recorda ou já ouviu falar, obviamente, do atentado terrorista das torres do World Trade Center. Lembram-se disso? Sim. Tudo bem? Eu acho que lembrar não lembra, né, prof? Pô, cara, assim não vocês tava nem vivo. Peraí. Como é que eu vou lembrar de algo que eu não tava nem vivo? Peraí, calma aí. Aí machucou, aí bateu na linha de cintura agora, hein? Sim, mas só pra gente poder... Peraí, que eu tenho como dar uma alternada nisso aqui. Peraí que a gente consegue resolver isso, peraí. E assim, essa informação, pessoal, do atentado, e assim, isso aqui tem a ver com o que a gente está fazendo, tá, pessoal? Não estou viajando em nuvem, né? É que o Edson citou o atentado terrorista aqui do World Trade Center, e só para lembrar, por que ele citou isso, dessa catástrofe? Porque as duas torres, né? As bases de dados de 117 empresas ficavam numa torre e seus backups, cópias de segurança, na outra. As duas foram devastadas no atentado terrorista. E desde então, isso nunca mais foi permitido, tá ok? Você não coloca, claro, nenhum provedor em nuvem. É que naquela época, né, Edson,
A computação era um outro em nuvem conceito, ainda... né? Ali foi Sim, quebra de vários paradigmas, né? sim, ali mudou. Vários. A partir deste momento, né, O do mundo atentado, foi deixa eu colocar outro. aqui, atentado do A, Word. o mesmo sentido, né? Traçando o mesmo paralelo, é a questão desses nossos 2 anos de pandemia, né? O mundo não será mais o que foi antes, até 2019, era um mundo. Depois de 2019, é outro mundo. Em 2002 também. Quem era vivo nessa época sabe exatamente o que estava fazendo naquele dia. Nunca mais esqueci, porque foi uma coisa tão, tão impactante, né? E aí eu fazer um adendo, Wagner, se você me permitir. Claro. Os Estados Unidos, naquela época, não hoje, não os Estados Unidos que vocês conhecem hoje. Os Estados Unidos no ano 2000 realmente era uma superpotência global, militar, econômica, cultural, e jamais se imaginaria uma invasão no solo americano. Então, por isso, por ter todas essas premissas, né, foi colocados os dados numa torre e replicou na outra e vice-versa. Por isso que era desse jeito. E por que nós estamos citando isso aqui? Porque eu acabei de falar sobre computação em nuvem, que quando a gente usa essa modalidade, a preocupação em perder os dados literalmente ou quase literalmente acaba. Nesta época aqui, né, nesse 11 de setembro, que entrou para a história, nós ainda estávamos engatinhando com a computação em nuvem. Lembrando que computação em nuvem se classifica pela modalidade de você hospedar, colocar os seus dados num servidor online, que tem algumas premissas de segurança, que geralmente eles trabalham multiplicando os dados e espalhando. Então, se perder num lugar, tem outro. Correto? E nesse caso aqui, ó, como vocês podem ver, as duas torres aqui, cada torre foi atingida por um avião. Então, nesse dia, pessoal, e essa informação eu acabei obtendo num curso de segurança da informação, justamente atentando a backups. Backups são cópias de segurança. 117 empresas deixaram de existir nesse exato momento. Caraca. E assim, claro que não foi a maior perda, né, Edson? Se perdeu ali, morreram muitas pessoas. Vidas, mas, né? As vidas Sim, sim. Mas comercialmente falando, em uma das torres, as 117 empresas mantinham suas bases de dados e na outra torre, os backups, as cópias de segurança. Os prédios vieram abaixo. Não havia mais a menor possibilidade de continuidade de negócios pelo seguinte motivo: não havia mais nenhum registro daquelas empresas. Acabou ali. A partir desse momento, nunca mais foi permitido, por exemplo, que executivos que tomassem contas de dados confidenciais viajassem juntos no mesmo voo. Porque se caso um viesse a falecer com dados que somente ele tinha e o colega que também tinha, porque geralmente não é uma única pessoa que possui esses dados, né? Para que os dois não viessem a óbito, ou os três, ou a equipe, no mesmo voo. Hoje voa separado. Eu tive um episódio parecido com esse, não de terrorismo, Edson, mas eu estava no meu segundo ano de faculdade, ciência da computação. Eu tinha um professor chamado Alfredo, que ele controlava a base de dados da Católica de Santos e parte do banco de dados da então COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista. Esse professor faleceu aos 31 anos de idade de parada cardíaca dormindo. E ninguém tinha cópia ou as chaves de acesso às bases de dados que ele controlava. Nem sei que fim isso levou. Eu lembro que a gente ficou um tempão sem acessar a rede da faculdade, teve que levantar tudo de novo, foi uma loucura. Então, assim, a gente vai aprendendo com o tempo e com a história também, né? E aí, Edson, aproveitando essa oportunidade e compartilhando com você e com a galera, ano passado, em 9 de março do ano passado, 2021, praticamente 20 anos depois, aconteceu algo não parecido, mas na mesma linha. A OVH, que é uma provedora de serviços em nuvem da Europa, a maior da Europa, que nessa linha aí da geopolítica tecnológica mundial, que talvez seja um termo que não se use, mas estou inventando agora, os países europeus... O termo... Acabei de inventar agora. Os países europeus, eles, para não fortalecer
o Google, por ser uma empresa norte-americana, eles não armazenam dados governamentais no Google. Eles usam o provedor francês OVH, que o mercado europeu, né, um bloco que se organiza, a OVH, em 9 de março do ano passado, sofreu um incêndio 2 dias após, depois de muitas discussões internas, ter colocado as suas ações na Bolsa da Europa. Não se sabe se foi acidente, né? Nós não temos essa informação, isso foi veiculado no mundo todo, mas, enfim, embora fosse fosse o maior provedor em nuvem da Europa, que tinham dados de vários países, inclusive da própria França, o maior problema ali não foi, na verdade, o acesso descentralizado, foi a capacidade de acessar. Os servidores de autenticação, Edson, estavam todos naquele local. Então, ficou quase impossível, por exemplo, dos clientes, né, dos usuários, acessarem as cópias de segurança em outros servidores, porque a autenticação dos usuários ocorria justamente... Não era possível. Não era possível. Falamos isso foi o ano passado, cara. Então, assim, nuvem é seguro, mas, de vez em quando, o projeto aí falhou, hein? E não é um TCC. Falhou feio. Oi? Falhou feio. E falhou feio. Deixa eu colocar aqui também a notícia, só para a gente poder compartilhar com vocês. Incêndio na OVH. Inclusive, a galera da manhã, conversando sobre isso aqui, eles comentaram comigo que, nesse dia, todos os jogos online que usavam serviços da OVH pararam, obviamente, né? Não tinha como acessar. Sim, não tinha. A rota bate lá no servidor da Enel. Essa rota a gente não conhece, não. Aqui, ó. Servidor inacessível. Incêndio na OVH, data center mais atingido pelo fogo, morreu. Não há mais nada a fazer. Aí depois, para quem quiser dar uma consultada nisso, para quem tem curiosidade por detalhes, tá? Fica aqui à disposição para que vocês possam. E isso aqui vem de encontro ao que nós estávamos comentando aqui sobre cópias de segurança. Tudo bem? E voltando novamente para o Pedro, quer falar alguma coisa aí, Edson? Tranquilo? Não, pode prosseguir. Pode prosseguir. Posso, mas não muito, né? Porque são 15 para as 9 e tem a hora do lanche, né, cara? Hora da merenda. Já é a hora da merenda. Mas olha que legal, cara. O home office é legal por causa disso. Porque sexta-feira, tudo bem que em 15 minutos não dá tempo de pedir uma pizza. Mas 15 minutos na sexta-feira, você estando em casa, dá para beliscar alguma coisa. Fala que não. Puta, com certeza. Com certeza. Então, ó, turma, vou fazer o seguinte. A gente vai dar uma pausa aqui para o intervalo. Deixa eu voltar aí com vocês. Rapidinho, peraí. Deixa eu tirar o compartilhamento de tela. Ó, a gente vai dar uma pausa aqui e nós temos ainda... A semana que vem eu não sei como é que vai ficar. Eu não sei se semana que vem nós estaremos presencial ou se a gente vai estar remoto. Eu não agora fiquei meio que sem projeção. Eu preciso, gente, agora nesse segundo bloco, terminar só de lançar umas menções aqui no NSA, e aí eu vou deixar vocês aqui com umas apresentações nossas sobre formatação, e a gente conclui isso na próxima sexta. Tudo bem, Edson? Tudo bem. E aí eu fico aqui no apoio online, aqui também. Tá, pessoal e assim, precisando. o assunto não termina aqui, a gente começou Sim. a falar de formatação, faltou falar de BIOS e dos tipos de BIOS, né? E o BIOS convencional e o UEFI, que é o assunto que a gente trata na sexta-feira que vem, beleza? E assim, a gente não para, eu só preciso realmente, essa semana é a semana da gente lançar as dimensões da turma do ensino médio. Então, estou dando essa introdução com vocês, vou deixar o material aqui com vocês online, permaneço aqui pelo Teams, tudo bem? E aí, qualquer coisa que vocês precisarem, é só postar aqui no canal que a gente responde. Mas eu preciso só lançar essas menções aqui, porque senão vai ficar chato que a turma do ensino médio complica um pouquinho, gente. Tudo bem? Tudo. Fechou. Show. E sobre esse assunto aqui, tudo bem que foram muitas informações aqui na sequência, que a gente vai retomar esse raciocínio para concluir na próxima sexta, porque a gente precisa falar realmente dessa conclusão. Alguma pergunta, alguma coisa que ficou meio que... Tudo bem que foi muita informação, mas que gostaria de perguntar alguma coisa? Algum conceito, pessoal? Algum esse foi explanado, ou que a gente deu esse último conceito agora, no finalzinho?
A gente falou sobre computação em nuvem, sobre segurança de dados, sobre questões de procedimentos. Tudo tranquilo, pessoal? Eu acho que é mais minha essa dúvida, mas tem algum curso que seja conhecido sobre segurança de dados, sobre LGPD para fazer? Olha, tem várias empresas que fornecem cursos assim. É uma área que eu gosto muito. Vamos lá, o Edson tem uma certificação, acho que da Cisco. Eu Sim. também tenho algumas certificações aqui de algumas empresas aqui, mas assim, vamos lá. Olha, uma que eu gosto muito, cara, é que se a gente sair falando assim, parece que está fazendo propaganda, né? Eu acho que é legal falar da Cisco, né, Edson? Porque a Cisco tem a parceria com o Santo Paulo Souza, Sim. né? Quer Tem, falar da tem, Cisco tem. aí, Edson? Então, da Cisco, especificamente, não tem de LGPD, mas a gente tem toda uma questão mais voltado para a área de redes, né? Tem redes, deixa eu ver se eu lembro agora. Redes, tem internet das coisas, se tudo correr conforme tem aí nesses últimos 2 anos, serei o professor de internet das coisas e vou Olha, passar essa disciplina para vocês, tá? O que a gente tem? Tem parte de programação, tem parte de análise de dados também, tá? Essa parte de análise de dados. Então, é uma área bem diversificada, tem grandes empresas, você tem Cisco, você tem, vamos lá, você tem Cisco, você tem a Dell, a gente tem Posso citar alguns algumas aqui, cursos, né? Edson? Pode. Eu estou com a tela aqui que eu acabei abrindo, né? Que tem um pessoal que eu costumo fazer muitos cursos com eles, né? Deixa eu só compartilhar a tela de novo rapidinho e eu já libero vocês. Bom, como a gente vai parar o segundo bloco, vamos lá, rapidinho. Tem uma aqui que eu costumo fazer muitos cursos com eles, gente. O pessoal do Instituto Darius, São Paulo. Conhece o pessoal da Darius, Edson? Detalhe, gente. Não, da Darius eu não conheço, não. Eu não estou fazendo propaganda aqui, não ganho nada com isso. É que é um pessoal realmente muito bom. Cadê aqui? E justamente a parte, ó, tá aqui, ó. Darius, Eu vou Instituto Darius. até dar uma olhadinha. Os Vou cursos até deles acessar não aqui. são muito bons. Aqui o Pedro está perguntando de LGPD, eles têm a parte específica de LGPD, eles têm também uma parte olha, específica, eles têm uma pós-graduação só em perícia criminal digital. E assim, perdi essa oportunidade. Não é que perdi a oportunidade, né? Porque enquanto estava remoto por conta da pandemia, nós conseguiríamos fazer isso estando aqui, porque isso aqui é São Paulo. Só que para mim também não dava porque eu estou em aula à noite, né? Então eu estou protelando porque é uma área que eu gosto. Não é que eu vá atuar com isso, me interessa. Gosto demais. Então aqui tem um setor só de LPG, o Pedro. E tem uma outra empresa aqui que é a IT Certs, que é uma empresa canadense, que é por lá que eu faço as minhas certificações. Não é muito caro, mas também não é barato, cara. É $100 cada certificação. Se você for pagar todas, você vai à falência. Então, eu faço uma por ano, cara, para manter ali a rapaz. coisa. E assim, complicou. Porque vou ser bem real com vocês, acho que o Edson pode concordar ou discordar. No passado, certificações eram diferentes. Você pagava, às vezes, 10 pau numa certificação, mas era uma certificação que era totalmente abrangente. Top. O que as empresas certificadoras estão fazendo hoje? Elas estão quebrando e separando as certificações em nível básico, intermediário, avançado, e cada uma você gasta uma grana. Porque, querendo ou não, o mundo vive de negócio. A vida é um grande negócio, né? Vamos falar a real. Então, mas, ó, o grupo Darius e... Deixa eu ver se vai... Eu não estou com o site aqui deles. A IT Certs aqui, que é por onde eu costumo fazer as minhas certificações, ó. Ela é canadense e aqui no Brasil ela tem um segmento no Brasil. Então, repito, durante a pandemia ficou um pouquinho mais fácil, porque não tinha que estar indo para São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então, cara, fiz várias capacitações, fiz 2 certificações aqui, e para quem gosta, para quem tem interesse, e tem a Cisco, que é uma empresa respeitadíssima, a professora Edson acabou de citar a Cisco, inclusive, que eles não abrem os cursos da Cisco aqui para os alunos, né, Edson? É para os professores, né? ETEC e FATEC. E, ó, são cursos difíceis, hein, cara? Mas para quem gosta, não existe difícil, cara. Tudo bem? Tudo. É a Cisco Systems, prof? Cisco System, especializada em infraestrutura, redes, é a Cisco.
Achei aqui já. Beleza? Então, Olhei, ó, valeu. tem várias, cara, tem várias. Tudo bem? Sim. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de reencontrá-los no curso, né, gente? Eu no segundo módulo não tenho aula, mas no terceiro é que geralmente o horário das aulas de segurança da informação não coincidem, mas é uma área que eu gosto muito. Se eu tiver a oportunidade e coincidir a questão do horário, nós vamos nos reencontrar, talvez no terceiro módulo, nessa parte de segurança, que é uma coisa que eu gosto muito. E, se possível, poxa, seria muito legal poder dividir isso com o Edson. Não dividimos esse trabalho junto ainda, hein, Edson? Acho que o Edson foi pegar um pão de queijo. Já chegou Eu na tô merenda aqui, já. tô aqui. É que eu fechei o áudio. Falei, ainda não. Infelizmente ainda não. Ainda não. Pode fazer umas brincadeiras boas. E a Com questão de certeza. segurança, você tem várias vertentes. Eu gosto muito, principalmente com o pessoal lá no terceiro módulo, ele está fazendo o TCC, pegar a questão de programação. Que é uma boa mesmo. Ó, tô parando a gravação aqui. Como disse, eu vou deixar uns slides aqui para vocês e nesse segundo bloco eu vou estar fechando as menções da turma do ensino médio, tudo bem, gente? Mas qualquer coisa, só dá um toque, nós estamos à disposição por aqui, beleza? Beleza. Com certeza. Turma, Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, boa noite. Boa noite. Bem, e estamos por boa aqui até noite, às pessoal. 23. Boa noite, boa noite. Boa noite, Wagner. Vamos lá lançar as menções. Vamos lá, senão a gente fica de castigo aqui, cara. Valeu.